Olá, eu sou Rafael Rodrigues e estamos aqui para mais um comentário do programa Vem e Segue-me, Estudo Pessoal e Familiar. Essa semana, dos dias 25 a 31 de maio, temos como designação Mosias, capítulo 29 e Alma, capítulos 1 a 4. Essa leitura vai nos ajudar a compreender como o Senhor espera que nós possamos ser firmes e inabaláveis. No capítulo 29, temos uma discussão em que Mosias, o rei daquele povo, pediu a opinião das pessoas a respeito da continuidade da forma de governo. Ele dizia que, apesar de seus filhos, que poderiam ser homens justos, ocuparem a cadeira de rei, porém não era garantia de que eles permaneceriam assim e de que aquele povo estaria sempre com um rei justo os governando. Porque ele estava lembrando da questão do rei Noé no passado, que foi um rei iníquo e provocou grandes dificuldades para aquele povo ao induzi-los a fazer coisas erradas e receber as punições por não estarem guardando os mandamentos. Bem, Mosias sugere que, ao invés de terem reis, que eles passem a ter juízes para que eles possam julgar as leis do povo. E o povo assim decide. Tá? Alma passa a ser o primeiro juiz supremo e também, ao mesmo tempo, ele era o sumo sacerdote, ou seja, o líder espiritual da igreja. Bom, essa decisão não é apenas uma forma de governo, uma mudança política. É também uma questão espiritual, porque as decisões e as escolhas do povo poderiam ser guiadas por homens justos e assim ajudá-los a guardar os mandamentos e andar firmemente no caminho do Senhor. Nós também podemos ser uma boa influência, né? Apesar de que nossos governantes na vida real muitas vezes não querem seguir alguns dos mandamentos do Senhor e com isso a população pode perecer. E apesar de que muitas vezes não conseguimos uma influência tão grande a fim de modificar as formas de governo e ajudar a população de uma forma maior, nacional, enfim, mas nós podemos agir em nossa comunidade. Podemos ser bons exemplos, podemos ajudar as pessoas a se guiarem e a copiarem um pouco do nosso comportamento, pois temos a oportunidade de praticar tudo aquilo que aprendemos na igreja e no Evangelho. Se nós podemos fazer isso por meio de nosso exemplo, podemos também convidar outros a nos ajudar, e assim ir aumentando essa comunidade de pessoas que influenciam bem no seu bairro, na sua região, na sua cidade, e quem sabe um pouco mais. Vamos ver que no final do capítulo 4 de Alma, este decide deixar de ser o juiz supremo e dedicar-se somente à parte espiritual, como sumo sacerdote da igreja. Porque, infelizmente, os membros da igreja, na verdade, começavam a destoar daquilo que o Senhor esperava deles. Bom, há uma situação aqui no capítulo 1 de Alma que era, infelizmente, uma influência negativa, porque Neor começava a pregar uma palavra que não era do Senhor. Ele queria convencer muitos de que não haveria Cristo, de que as pessoas estavam por caminhos errados, mas alguns eram tão facilmente enganados, porque dentro das mentiras que Neor contava, existiam partes da verdade. E isso deve ser uma coisa que devemos levar em consideração quando ouvimos algumas pregações e algumas citações e ensinamentos por aí. Ter certeza de que estamos numa fonte pura e que não estamos sendo enganados, porque o próprio Salvador Jesus Cristo nos alertou a respeito desses falsos profetas. Ele disse o seguinte, lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então temos que ter cuidado a respeito de pessoas que se dizem falar em nome do Senhor e pregar a palavra, porém estão simplesmente falando algumas coisas da boca para fora, mas não são reconhecidos pelo Salvador. Temos que ter muito cuidado e buscar sempre as palavras da verdade na fonte verdadeira, dentro das obras padrão da igreja e com nossos servos, com servos do Senhor, os nossos profetas e apóstolos. Bem, vamos ver uma situação aqui que muito preocupante dentro dessa designação a respeito de como o povo lidou com a riqueza. Então, a riqueza é algo que muitos desejam
desejam ter uma condição melhor de vida, um pouco mais de conforto, um pouco mais de tranquilidade financeira. Porém, a maneira como lidar com a riqueza determina muito o comportamento do povo individualmente, e foi assim também com a igreja quase como um todo. Em Alma, no capítulo 1, versículos 30 e 31, vemos o seguinte: e assim, em sua prosperidade, não deixavam de atender a quem quer que estivesse nu ou faminto, ou sedento ou doente, ou que não estivesse sido alimentado. E o seu coração não estava nas riquezas. Portanto, eram liberais com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, pertencentes ou não à igreja, não fazendo acepção de pessoas no que se referia aos necessitados. E assim prosperaram e tornaram-se muito mais ricos que aqueles que não pertenciam à sua igreja. Então aqui vemos que o Senhor fez o povo prosperar porque eles estavam dividindo, ajudando os mais pobres e mais necessitados, fazendo com que todos pudessem desfrutar de uma alegria, de um bem-estar, por causa das riquezas que alguns possuíam. Porém, apenas 6 anos depois, infelizmente, aquele povo começou a se tornar tão orgulhoso que o orgulho deles superou o dos que não eram da igreja e começou a tornar-se uma pedra de tropeço, um obstáculo para o progresso da obra do Senhor, forçando Alma a deixar a cadeira de juiz e passar a ser somente o sumo sacerdote, ajudando aquele povo a voltar para o caminho. Bem, como devemos lidar com a riqueza, com a prosperidade? Primeiro, obedecendo aos mandamentos, sendo fiéis, porque aí o Senhor vai nos ajudar e vai fazer prosperar as nossas obras, nosso trabalho, os nossos bens, as nossas riquezas. E depois, olhando para os mais necessitados, porque com certeza o Senhor dá riqueza aos justos para que possam ser caridosos, benevolentes e ajudar aqueles que mais necessitam. Do contrário, vamos ser como aquele povo, infelizmente, que depois começou a se vangloriar no orgulho. Eles começaram a engrandecer-se no orgulho de seus olhos e a voltar o coração para as riquezas. E isso começou a fazer com que eles menosprezassem e humilhassem os outros. Mas o Senhor sempre acolhe aqueles que são humilhados. Nós temos que ter certeza que o coração e o intento de alguns continuou a ser para ajudar aqueles mais necessitados, mesmo com a perseguição. Então precisamos manter firme nossa convicção de que, se tivermos algumas coisas a mais, precisamos ajudar e dividir com o próximo. Não podemos ter o coração nas riquezas. Do contrário, vamos voltar o coração demais, vamos superar o orgulho, vamos ter dificuldade em nos arrepender e de continuar neste caminho. Sei que é possível manter-se no foco, manter-se firme, lembrando dos necessitados, lembrando de ser um bom exemplo, tornando-se como o Senhor espera de nós, inabaláveis neste caminho. E é isso que nós devemos ponderar nessa semana, com essas designações, e espero que tenhamos todos bons motivos para ajudar e acolher aqueles que estão mais necessitados e ser uma voz ativa em nossa comunidade para o bem do Senhor e para o progresso da obra dele. Em nome de Jesus Cristo, amém.